objetivo meu, eu não quero falar sobre crescimento, eu quero falar sobre o hormônio de crescimento no adulto, no idoso. Então, assim como a testosterona, como o hormônio feminino, estradiol, a partir de determinada fase da vida, ele começa a diminuir. E isso traz consequências para o organismo. O GH, o hormônio de crescimento, ele é produzido por toda a vida. E em cada fase da vida, ele tem um determinado objetivo, que eu vou explicar paulatinamente. Audio Jungle. Na série passada eu falei sobre hormônios, dei uma geral de hormônios, que é um assunto altamente vasto. Então, dando seguimento, vamos pegar aí uma fração do que eu falei e vamos pegar agora especificamente sobre o hormônio de crescimento. Como o nome mesmo diz, ele é um hormônio de crescimento. O que acontece? Uma região no hipotálamo produz um fator chamado GHRH, fator liberador de hormônio de crescimento, que vai na hipófise e estimula a produção do GH, hormônio de crescimento. Ele tem ações no organismo, genômicas, ações que quando eu falo genômicas, ações específicas no organismo, que deflagram uma série de reações, tem. Mas ele o faz principalmente através do IGF-1, quer dizer, o GH, uma vez produzido na hipófise, vai principalmente no fígado, onde ele produz, através do GH, produz o IGF-1. O IGF-1 significa fator de crescimento semelhante à insulina e que é responsável pela maioria das ações do GH, dentre elas do crescimento. Aí que eu vou dar uma parada, uma pincelada inicial, porque muitas vezes eu vejo que às vezes até pacientes meus, às vezes confundem isso, porque acham que hormônio de crescimento é especificamente para crescer, e não é. Tá? Você, quando a gente nasce, a gente já nasce com o hormônio de crescimento, durante a vida intrafetal, uterino, nossa vida fetal, a gente tem hormônio de crescimento, depois nasce, tem o hormônio de crescimento e ele é produzido nessa fase inicial, no feto, na criança, no adolescente, justamente para esse crescimento longitudinal. Quando uma vez fechada a cartilagem de crescimento, que é uma cartilagem que uma vez fechada, nós não temos mais crescimento longitudinal, as pessoas acham que o hormônio de crescimento não tem mais função, que é um ledo engano. O hormônio de crescimento ele é produzido pelo resto das nossas vidas. É claro que ele tem um pico de produção nessa fase de criança, adolescente, etc. Depois, chegando na vida adulta, ele começa, a partir de determinada idade, ser paulatinamente diminuindo a sua produção. Mas nunca cessa, porque ele tem uma série de ações que eu vou explicar, que não estão só relacionadas ao crescimento. E que não é objetivo meu. Eu não quero falar sobre crescimento, eu quero falar sobre o hormônio de crescimento no adulto, no idoso. Então, assim como a testosterona, como o hormônio feminino, estradiol, a partir de determinada fase da vida, ele começa a diminuir. E isso traz consequências para o organismo. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui é que o GH, o hormônio de crescimento, ele é produzido por toda a vida. E em cada fase da vida, ele tem um determinado objetivo, que eu vou explicar paulatinamente. O hormônio de crescimento ele é produzido durante toda a vida, e não só durante a fase de crescimento longitudinal do feto, da criança e do adolescente. Uma vez que fechada a cartilagem de crescimento, ele continua sendo produzido. Como eu expliquei, o hipotálamo produz o GHRH, que vai na hipófise e produz o GH, que vai no fígado e produz o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina. E ele é justamente isso que eu quero dizer. O GH tem uma função de ser um fator de crescimento. E esse fator de crescimento é que faz
as ações principais do hormônio de crescimento, seja no crescimento longitudinal, seja depois do fechamento da cartilagem de crescimento, o crescimento, por exemplo, muscular. Então, o GH ele vai, ao longo da vida do adulto, mantendo aquela massa magra, junto com outros hormônios, mantendo nossa massa magra, mantendo a tonicidade muscular. É um fator de crescimento para os ossos também. Então, ao longo da vida, ele tem essa ação de evitar que os ossos vão sendo fragilizados com o tempo, que pode culminar numa osteoporose. E ele tem, além dessa ação genômica de crescimento, ele tem outras ações. Por exemplo, na gordura, o hormônio de crescimento já tem uma ação contrária de crescimento. Ele provoca lipólise, que é a quebra da gordura. O hormônio de crescimento tem uma ação de hidratação. Ele hidrata a célula. Por isso, então, que vem aquelas coisas dos efeitos positivos do hormônio de crescimento no adulto. Então, ele mantém a tonicidade muscular, o crescimento muscular, vai evitando aquela sarcopenia que vai acontecendo com a idade. Por isso que a idade traz consigo determinadas consequências de osteoporose, diminuição de massa muscular, queda de altura própria. Por quê? Porque o músculo vai ficando fraco, os ossos vão ficando mais fracos. Aí cai, o idoso cai e quebra o fêmur, que é uma das maiores causas de mortalidade na terceira idade, que é a fratura do colo do fêmur. Então, o GH tem uma série de funções essenciais, e à medida que ele vai decaindo com a idade, a gente vai tendo consequências que vêm junto com a queda de outros hormônios, porque a gente é regulado por hormônios. O hormônio de crescimento tem várias outras atitudes, funções que a gente pode perceber. Por exemplo, como ele tem ação lipolítica de quebra de gordura, ao longo da vida, ele evita aquela gordura visceral que a gente vai formando. Então, por transitividade, a gente pode dizer que o GH ele tem uma defesa contra doenças cardiovasculares, porque uma das maiores causas de infarto, de doenças cardiovasculares, é a gordura visceral. Então, o que eu quero deixar bastante pontuado, que o GH é para a vida toda e ele é muito importante. Isso é um ponto que eu quero bater muito nessa tecla. Eu já tinha explicado que o GH mantém a nossa massa muscular, mantém a nossa massa óssea, evita a sarcopenia, que é a perda paulatina de músculo, evita a osteoporose, evita o acúmulo de gordura abdominal. E isso traz consigo uma série de benefícios para o sistema cardiovascular, para o sistema dessa síndrome plurimetabólica que acontece com a gordura que fica na barriga. Essa síndrome plurimetabólica que leva a doenças do coração, diabetes, obesidade, aumento do ácido úrico, alterações do colesterol. Então o GH ele é importante para evitar essas coisas. Então o que eu estou deixando bem claro é que o GH é muito importante. Tudo que a gente fizer para aumentar a produção de hormônio de crescimento na nossa vida do ponto de vista natural é bem-vindo. Porque o GH é sensacional desse ponto de vista. Agora, como eu disse no vídeo passado, nem tudo são flores. Quando você está lidando com o GH que o nosso próprio organismo produz, ou tentando manter esse nível aumentado do ponto de vista natural ao longo de toda a nossa vida, é sensacional. Agora, isso traz consigo também a gente querer usar o GH do ponto de vista terapêutico. Então, aquela criança que era deficiente de GH, por algum motivo, um tumor na hipófise, seja o caso, nasceu com esse problema, que ela teve que tomar GH para crescer, senão ela ia ficar anã, essa criança, depois que ela fecha a cartilagem de crescimento, que ela, podemos parar de tomar o GH. Não pode. Já está bem esclarecido, isso já é uma coisa de bula. Crianças, adolescentes que tinham deficiência de GH, que pararam de crescer porque a cartilagem de crescimento fechou, devem continuar fazendo o tratamento com hormônio de crescimento na vida adulta, para os músculos, para os ossos, para o coração, para o sistema endócrino metabólico em geral. Tá?
Porém, o GH ele traz consigo uma série de benefícios do ponto de vista estético, porque ele aumenta a massa muscular, aumenta a massa óssea, queima gordura e hidrata a pele. Então, ele tem ao hidratar a pele, ele tem uma ação de rejuvenescimento. Eu, por exemplo, não vou falar que estou chegando nos 50 não, porque eu não sou bobo, né? Eu vou falar que eu passei dos 40. Eu, por exemplo, se eu pegar aqui minha mão aqui, por exemplo, eu puxar aqui a pele aqui, ó, tá? Eu puxei a pele aqui. Você vai ver que quando eu soltar ela, ela demora um pouquinho para voltar ao normal aqui, ó. Então aqui, ó, tá aqui, ela tem essa prega está voltando um pouquinho lentamente e voltou. Quanto mais velha a pessoa, mais essa prega fica ali até ela voltar ao normal. Você pega uma criancinha, por exemplo, você faz uma prega dessa, imediatamente ela desfaz. Então, o hormônio de crescimento, quando você está injetando ele no ser humano acima de 20, 30, 40, 50 anos, ele vai estar hidratando a pele, ele vai estar rejuvenescendo, vai estar sendo bom para o cabelo, pele, unhas, vai ser bom para o seu músculo, vai ser bom para os ossos. Então, ele está sendo usado também como uma terapia anti-age, anti-envelhecimento. É legal? É, mas existem das contraindicações e existe uma série de coisas que eu vou voltar a falar sobre isso, porque está virando, vamos dizer assim, uma febre e sendo prescrita no mercado negro, por pessoas não habilitadas a isso, e aí mora uma série de riscos. Se liga. Eu falei que ele é produzido para a vida toda, falei de uma série nos outros vídeos anteriores de benefícios do GH, tanto para a saúde, quanto para a estética, quanto para o rejuvenescimento, mas nem tudo são flores, né? Quando ele é prescrito da forma errada, excessiva, sem controle médico, sem exames, ele traz consigo efeitos colaterais. Efeitos colaterais muito comuns e efeitos colaterais mais raros. Como eu falei, o hormônio de crescimento hidrata. Ele hidrata a célula, ele retém líquido. E essa retenção pode provocar um edema das articulações, um edema das mãos. Então, o efeito colateral mais comum de quem está tomando o GH, seja como reposição, seja como tratamento, seja como anti-age, se a dose for alta, o efeito mais comum é um edema nas mãos. A pessoa começa a ter uma certa dificuldade, principalmente quando acorda, de abrir e fechar as mãos. E pode chegar a que passa um nervo chamado mediano, num túnel chamado túnel do carpo. Quando você tem um antebraço muito hipertrofiado e você está fazendo uso do GH que já vai fazer maior hipertrofia e acumula líquido nessas regiões, ele pode ser comprimido, você começa a ter formigamento, parestesia na ponta dos dedos. O uso exagerado de hormônio de crescimento, uma vez fechada a cartilagem de crescimento, ele continua agindo nos ossos. Ele não faz você crescer para cima mais, porém, ele pode fazer com que os ossos cresçam de outra forma. Por exemplo, esse osso aqui frontal começa a ficar grande. Você fica com uma sensação, você vê, às vezes tem alguns fisiculturistas, grosseiro, fica mais grosseiro isso aqui. O nariz pode aumentar, esses dentes podem se afastar, chama de ástese dos dentes. Uma coisa comum que pode acontecer, que acontece nos indivíduos acromegálicos, esses indivíduos são portadores de um tumor na hipófise que produz quantidades 100 vezes maior de GH, o dedo começa a engrossar. O anel, uma vez que era 25, passa a ser 27, passa a ser 30. Isso é uma forma de você fazer diagnóstico de acromegalia. A pessoa, você pergunta para ela se o anel mudou de tamanho. O chapéu que cabia não cabe mais. Isso é uma forma, um efeito colateral de doses abusivas de GH a longo prazo. Tá? E a outra coisa importante que a gente pode falar sobre o GH de efeitos colaterais, dentre esses que eu falei, que estão relacionados às articulações, aos ossos, nós podemos dizer também um aumento da glicose. O GH é um hormônio contrarregulador da insulina. Então ele pode aumentar um pouquinho o nível de açúcar no sangue. Não vejo na prática, indivíduos se tornando diabéticos por causa do uso terapêutico de GH.
mas pacientes acromegálicos, que têm esse tumor que produz 100 vezes mais, ou talvez pessoas fisiculturistas que usam 100 vezes mais, podem ter um aumento do açúcar sim. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Então, existe uma série de efeitos que o GH pode provocar do ponto de vista de efeitos colaterais. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre um efeito que é muito perguntado para mim, se é a questão, ele é um fator de crescimento. Ele pode provocar câncer? Se liga. Lembramos o seguinte, como eu falei, o hormônio liberador de hormônio de crescimento do hipotálamo manda a hipófise produzir GH, que manda o fígado produzir IGF-1. IGF-1 chama-se somatomedina C, ou na sigla é fator de crescimento semelhante à insulina. Então ele é um fator de crescimento, por isso que desde os primórdios, que quando estava se pesquisando sobre hormônio de crescimento, tinha-se essa dúvida se o hormônio de crescimento pode estimular o aparecimento de um câncer, de um tumor. E isso só o tempo que ia falar para a gente. O hormônio de crescimento começou a ser estudado há muitos anos, né? Ser sintetizado. Inicialmente, o hormônio de crescimento ele foi criado, ele foi isolado a partir da hipófise de cadáveres. A partir de hipófise de cadáveres, eles isolaram o hormônio de crescimento e começaram a dar para as crianças deficientes de hormônio de crescimento para elas crescerem. Naquela época, essas hipófises de cadáver, às vezes albergava um vírus, que o nome eu nem eu sei falar direito, provocava uma doença chamada de Creutzfeldt-Jakob, alguma coisa parecida com isso que eu estou falando, que, na verdade, transmitiu uma doença chamada que era uma doença parecida com a doença da vaca louca. Era um distúrbio do sistema nervoso central. Então, a partir dali, o hormônio de crescimento nunca foi muito comercializado de forma absurda, como é hoje, por causa desse perigo. Depois ele começou a ser sintetizado. Ele foi sintetizado e então acabou-se esse risco e o hormônio de crescimento explodiu, né, de lá para cá. Então, você já tem, provavelmente na década de 70 até hoje, você tem 50 anos de experiência com o hormônio de crescimento. Então, assim, eu vou dar mais detalhes sobre essa coisa de hormônio de crescimento e tumor e câncer, mas o que eu posso dizer é que a gente já tem 50 anos de experiência nessa área e eu posso te dizer com determinada segurança para vocês que o hormônio de crescimento ele não produz o aparecimento do câncer. Ele não faz que o câncer venha do nada. Entendeu? Mas uma pessoa que tem a genética para aquilo e já tem uma célula tumoral ali quiescente, paradinha, quietinha, não quer dizer que ela não vai crescer não. Uma vez que ela tem, ela vai crescer. Pode ser que o hormônio de crescimento acelere esse processo sim, porque ele é um fator de crescimento. Se essa célula tiver... Porque todo hormônio funciona como chave e fechadura. O hormônio versus um receptor. Se essa célula tumoral tiver um receptor para o hormônio de crescimento, uma chave para isso, e o hormônio de crescimento ele vai circular no corpo todo e vai lá no músculo provocar crescimento do músculo, vai lá no osso provocar crescimento do osso. Será que ele não pode ir nessa célula que estava ali e acelerar o crescimento desse tumor? Ou seja, uma pessoa que tem um tumor intestinal ia demorar 5 anos para esse tumor desenvolver. Será que se ela estiver em reposição ou usando hormônio de crescimento, em vez de 5 anos, não vai demorar 2 anos para esse tumor se desenvolver? Essa teoria eu acredito que ainda acredito nela. E então, o hormônio de crescimento tem que ser muito bem orientado pelo médico, pelo especialista, endocrinologista. Não vem com essa de ginecologista que trata de obesidade, prescrever hormônio de crescimento, que agora virou uma febre, né? Todos os médicos são especialistas em hormônios. Para aí. Vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do câncer no próximo vídeo. Dando continuidade ao hormônio de crescimento, eu estava falando no vídeo passado sobre a possibilidade do hormônio de crescimento estimular o aparecimento de um câncer. Em todos os estudos que foram realizados até agora e na minha experiência, eu não diria que ele faz surgir do nada um câncer. Mas ele, como é um fator de crescimento, será que ele não pode acelerar o crescimento de um tumor já existente? Isso é possível. Então, a gente não pode ficar falando é possível na medicina. A gente tem que basear-se em estudos e evidências. Bom, vamos lá. Qual que é a causa mais comum, uma das causas mais comuns
de uma criança ser deficiente em hormônio de crescimento? É um tumor na hipófise, na região ali paracelar, que é a região que onde a hipófise, é chamado craniofaringioma. É um tumor comum de crianças e que ele vai crescendo ali. É um tumor teoricamente benigno, porque uma vez ele não tem a capacidade de metástase, etc., mas ele pode, se ele não for tratado, ele vai crescendo ali e ele pode matar, vamos dizer assim, pode matar as células produtoras de hormônio de crescimento, que é uma das causas muito comuns de deficiência de hormônio de crescimento na criança. Uma vez que essa criança tem um craniofaringioma, ela tem que retirar esse tumor. E uma vez retirado, a hipófise já pode ter sido afetada. Uma vez que ela tenha sido afetada, ela não vai produzir mais GH. Então, aí os estudiosos ficaram na dúvida. Pô, eu vou dar hormônio de crescimento para uma criança que tinha um craniofaringioma, um tumor no cérebro? Ou não vou dar? Se eu não der, ela vai ficar anã. Se eu der, eu posso fazer esse tumor crescer de novo. Então, um doido lá, entre aspas, porque precisa de pessoas que tenham colhões, foi lá, não vou dar. Ele deu, fez as crianças deixarem de ser anã, porque é um estigma violento a pessoa ficar anã. Deu e isso não fez com que os tumores recidivassem depois da cirurgia ou crescessem mais depois da cirurgia. Então, parece que o GH é um pouco inocentado nesse sentido, e vários estudos feitos com tumor de próstata, etc., não mostraram que o GH usado para evitar osteoporose ou para sarcopenia em pessoas idosas estimulou o crescimento de um tumor de próstata. Os estudos que eu vi não mostraram isso. Agora, posso te dizer um outro lado da moeda. Indivíduos portadores de acromegalia, que é um tumor na hipófise produtor de hormônio de crescimento, em quantidades absurdas, elevadas, tem maior número de câncer de intestino do que a população geral. Então, a gente tem que estar sempre muito bem assessorado, cuidado com o que você está fazendo, não sair usando hormônio de crescimento adoidado, não entrar na loucura de anti-age e vou tomar, não. Faça com o médico certo. O médico endocrinologista, por favor, fico batendo nessa, vai ter a possibilidade de averiguar e avaliar se você deve ou não tomar, a dose certa, entendeu? Então, o hormônio de crescimento é um fator de crescimento. Ele pode estimular um crescimento tumoral? Teoricamente, sim. Na prática, ele foi muito inocentado ao longo da história. Mas cuidado também, né? Porque esses estudos muitas vezes são levados por indústrias farmacêuticas muito interessadas que o hormônio de crescimento seja vendido, porque é caríssimo. Então, tem que ter muito cuidado. É um hormônio necessário para o organismo. Aumentar a produção natural dele é essencial. Ele diminui com a idade, faz muita falta para o idoso. Entendeu? Então, é muito legal você ter um estímulo aumentado do hormônio de crescimento, fazer o uso do hormônio de crescimento terapeuticamente, quando indicado por um médico especialista nisso. E lembrar que o hormônio de crescimento, eu vou dar uma pincelada final, em termos para quem está pensando, porque a gente tem que falar nisso também, porque é uma coisa que é usada, então tem que falar. Quem está pensando do ponto de vista estético, não é igual determinados tipos de hormônios que existem no mercado hoje. Você toma 2 meses, faz uma transformação absurda, não. GH é lento na ação. Tá? GH demora uns 6 meses para fazer efeito, começar a fazer efeito legal. Então é um tratamento que é a longo prazo, e por ser a longo prazo, e por ter efeitos colaterais, faça bem orientado. E quando eu falo bem orientado, é por médicos. E quando eu falo por médicos, não é só qualquer médico, não. É um médico especialista nessa porcaria de hormônios. Porque os médicos cismaram agora que são especialistas em hormônios. Então vai estudar, fazer faculdade vai fazer residência de hormônios, de endocrinologia. Ok? Se liga.